Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Daniela Nunes, na Ucrânia a União Europeia veio negar qualquer corte de financiamento à Hungria, se Budapeste vier a bloquear o apoio a Kiev. Vem contrariar, portanto, uma notícia que tinha sido avançada pelo Financial Times, mas pode haver aqui algum tipo de pressão indireta? Sim, eu julgo que sim. Inicialmente, quando esta notícia saiu, entretanto já foi desmentida, o que me parecia era que nós eventualmente poderíamos estar perante aquilo que em linguagem popular chamamos a lógica do amor com amor se paga. Mas quer dizer, também sabemos que essa não é a lógica aplicável em contexto institucional, pelo menos no mundo ocidental, e como tal também não é assim que as coisas funcionam e ainda bem. Isto para dizer que a União Europeia efetivamente já veio demarcar-se dessa que foi, pelos vistos, uma leitura equivocada de uma nota escrita pelo secretário do Conselho Europeu sobre a atual situação económica da Hungria e que, aliás, é exclusivamente da responsabilidade deste secretário. Portanto, não se trata de um documento sobre plano nenhum para pressionar a Hungria economicamente, mas apenas de um relato escrito sobre o ponto de situação da economia do país, que são coisas bem distintas. Até porque o alto funcionário da União Europeia que veio esclarecer esta situação, aliás há poucas horas, fez mesmo questão de sublinhar que todas as conversações em curso têm sempre em conta a opinião e o interesse de todos os Estados-membros e que, obviamente, isso implica não planear de forma nenhuma deixar a Hungria à margem. E, portanto, a ideia, embora tenha sido lançada, digamos assim, não me parece que, pelo menos de forma tão crua e tão pouco diplomática, uma instituição como a União Europeia decidisse por uma via destas, que é a via da pressão, claramente, a um dos seus Estados-membros, mesmo, só um parêntese para terminar, que seja um Estado-membro que não tenha propriamente em linha de conta o mesmo tipo de retórica e o mesmo tipo de conduta e que não se importe de contribuir para o abalo de uma parte do projeto europeu, que neste caso é o que diz respeito ao apoio da Europa à Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, os serviços secretos da Ucrânia desmantelaram um esquema de corrupção com armamento e prenderam 5 pessoas. Pergunto se é mais um exemplo da corrupção endémica no país e também como é que fica visto Zelensky, que tem pedinchado armamento pelos países europeus e também no périplo que fez pelos Estados Unidos, perante o facto deste armamento não ter chegado às forças ucranianas. Bem, Bruno, aí é um ponto importante, é que este caso não diz respeito a armamento que tenha sido desviado ou revendido, portanto não diz respeito à ajuda ocidental, que no essencial é dada de facto em géneros, portanto em munições, em equipamento, e portanto aí não temos nenhuma indicação sólida de que tenha havido desvio desse tipo de ajuda. Também não se trata de dinheiro aparentemente ocidental, portanto que tenha vindo pelo menos diretamente dos cofres de países ocidentais. Trata-se realmente de dinheiro do orçamento ucraniano, do orçamento da defesa ucraniano, que não terá sido realmente gasto na aquisição de munições, mas terá sido desviado. E, portanto, mas obviamente isso é muito grave, eu acho que é gravíssimo num contexto de guerra, em que há pessoas a morrer na linha da frente, a queixar-se que não têm munição, a pedir ajuda ao exterior, e no fundo outros ucranianos estão a lucrar com essa situação, não é? Portanto, acho isso de uma extrema gravidade. É evidente que até porque eu tive de dar todas estas explicações, é evidente que isto dificulta também a ação externa da Ucrânia, num momento particularmente difícil, sobretudo nos Estados Unidos. Este argumento da corrupção é algo que é sempre usado pelos oponentes, por aqueles que se opõem a mais ajuda para a Ucrânia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Aqui há um ponto muito importante a sublinhar, que é, infelizmente, isto é normal em qualquer conflito armado. Em qualquer conflito armado há muito dinheiro que tem de ser gasto muito rapidamente e sem o tipo de controles que são os habituais. Não há aqui possibilidade de estar meses e meses à espera de um visto do Tribunal de Contas e portanto, em muitos casos isso é aproveitado de facto por pessoas sem qualquer escrúpulo, sem qualquer moral, que não se importam de lucrar com a morte de outros, com uma guerra, não é? E portanto isso infelizmente acontece. O que é fundamental, o que a Ucrânia aqui pode alegar é que está a fazer, a mostrar o mais possível que está a fazer para evitar detectar e evitar punir estes casos e que também não os esconde, não é? E portanto que é aqui transparente nesse esforço por combater a corrupção. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, tem nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.